Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que começa agora. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 14 de setembro de 2017. Karina, essencialmente duas questões marcaram a semana. A questão de Rodrigo Janot à frente das investigações sobre o presidente Michel Temer, meio ambiente, e tivemos ainda, já ao final da sessão da quinta-feira, a despedida de Rodrigo Janot, na última sessão dele como Procurador-Geral da República. Já que a nova Procuradora-Geral da República toma posse agora nessa próxima segunda-feira. Mas a sessão da quarta e da quinta foram monotemáticas, seguindo uma tradição que, sem querer, as deliberações no plenário acabam acontecendo. Na quarta-feira, os ministros se debruçaram sobre um recurso interposto pela defesa do presidente Michel Temer contra uma decisão do relator ministro Edson Fachin, que teria entendido que não haveria qualquer tipo de suspeição o fato de Rodrigo Janot estar à frente das investigações em relação ao presidente da República. O principal argumento da defesa era de que buscava-se, na verdade, aqui no Supremo Tribunal Federal, um afastamento de Rodrigo Janot ao argumento do que o Código de Processo Penal declina sobre a suspeição ou a parcialidade na condução das investigações em relação ao membro do Ministério Público. E a defesa tomava, por analogia, o que dispõe o artigo 254 do Código de Processo Penal, que prevê as hipóteses de suspeição de juízes e que deve ser aplicado também ao Ministério Público. Então, alegava que haveria uma inimizade capital entre Rodrigo Janot e o presidente da República, a ponto de tornar a perseguição criminal ou essas investigações algo parcial e não imparcial, como deve ser no Estado democrático. Alegava também que haveria, de uma certa forma, um aconselhamento de qualquer uma das partes por intermédio de Rodrigo Janot, mas que o ministro Edson Fachin, não analisar das argumentações, acabou refutando, no primeiro momento, todos esses argumentos, entendendo que não seria cabível essa arguição de suspeição. Contra essa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, foi proposto um agravo regimental, é um recurso próprio contra essas decisões monocráticas, para provocar a discussão e a deliberação no plenário do Supremo. E na quarta-feira, os ministros, por votação unânime, acabaram entendendo que não haveria, de toda forma, qualquer suspeição e que o Procurador-Geral da República, à frente dessas investigações e como única autoridade que poderia fazer essa persecução criminal em relação ao presidente da República, dentro das suas funções, não estaria agindo de forma imparcial, como alegava a defesa de Michel Temer. Tema da quarta-feira. Toda a sessão plenária foi para discutir esse único tema. E na quinta-feira, um tema que estava na pauta de quarta, mas que acabou sendo transferido, foram as arguições de inconstitucionalidade acerca do novo Código Florestal que está em vigor no Brasil. 4 ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas, 3 delas pelo Procurador-Geral da República, argumentando que diversos dispositivos do novo Código Florestal seriam incompatíveis com o texto constitucional e que mereceriam, portanto, uma declaração de inconstitucionalidade. E uma ação declaratória de constitucionalidade, a chamada ADC, em que o Partido Progressista busca aqui no Supremo que seja ratificada a constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal, para que isso faça força vinculante e não mais se discuta qualquer tipo de incompatibilidade dos dispositivos do novo Código Florestal. Julgamento iniciado, muitas sustentações orais acabaram sendo apresentadas, a miticure, até porque esse tema também foi tema de audiência pública realizado pelo relator, ministro Luiz Fux, relator de todas essas 5 ações que tiveram o início do julgamento, como eu disse, na quinta-feira, mas ainda não concluído, sequer o voto do relator foi proferido ainda, e nós vamos ter que aguardar. Mas os acontecimentos da sessão de quinta-feira, os principais momentos, os principais argumentos trazidos pelas defesas, tanto pela inconstitucionalidade como pela declaração de constitucionalidade do Código Florestal, a gente vai acompanhar aqui no Plenárias. E vamos começar com a sessão da quarta-feira. Aliás, antes apenas um pequeno esclarecimento, o programa ele destaca exatamente os principais momentos das sessões da quarta e quinta-feira, dias 14
e 13 e 14, portanto, respectivamente, quarta e quinta-feira, os julgamentos da semana do Supremo Tribunal Federal. Temos a exibição do programa no sábado e reprises durante a semana. Caso você esteja assistindo durante as reprises durante a semana, possivelmente nós já teremos tido a mudança na titularidade da Procuradoria-Geral da República, como bem disse a Karina, a previsão da posse, a transmissão do cargo exatamente na segunda-feira, dia 18. Apenas para esclarecer, porque nós temos esse calendário. A gente está falando de suspeição do procurador, né? E quando esse programa estiver ao ar, o procurador já vai ter mudado. Modificado, exatamente. Isso, pelo menos, a partir das reprises do programa, que vai ao ar em vários dias, em vários horários, inclusive na quarta-feira, na madrugada da quarta-feira, quando nós temos já a perspectiva, inclusive, de uma nova sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Aqui até uma curiosidade, Karina, provavelmente vai ser a sessão da quarta-feira, a primeira sessão com a participação da nova Procuradora-Geral da República, já no plenário, Raquel Dodge, já no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos para a revisão do que aconteceu, a revista do Plenárias em relação aos acontecimentos da semana. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, manter Rodrigo Janot à frente das investigações sobre o presidente Michel Temer. A defesa do presidente Michel Temer pediu que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fosse declarado suspeito, alegando perseguição pessoal, o que retiraria sua imparcialidade. O presidente da República quer trabalhar, ele não consegue. A cada momento uma nova denúncia aparece. E quando não é a denúncia concreta, é a ameaça da denúncia. Há muito tempo se vem ameaçando o presidente da República. Flechadas. Não são expressões consentâneas com o procurador-geral, bambu, flechada, enquanto tiver a caneta na mão. Não é assim. A Procuradoria-Geral da República rebateu as acusações. As imputações que são lançadas em detrimento da atuação do Procurador-Geral da República são absolutamente infundadas, tendo sido minudentemente rebatidas em sua manifestação escrita, que se encontra nos autos. Nada, absolutamente nada, autoriza a extração da conclusão de que haveria uma inimizade capital por parte do Procurador-Geral da República em relação ao senhor presidente da República. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, votou pela manutenção de Rodrigo Janot à frente das investigações sobre o presidente Michel Temer. A alegação no sentido de que membro do Ministério Público diverso do arguido informou o advogado, melhor dizendo, informou a advogado e não a parte, funcionamentos do Instituto da Colaboração Premiada, não consubstancia, em meu ver, a realidade normativa que legitimaria o reconhecimento de causa de suspeição. Não bastasse, entendo que não há como presumir o conhecimento do arguido acerca dessa cogitada circunstância. A propósito, cabe enfatizar que as causas de impedimento e suspeição são sempre pessoais, no sentido de que não é possível acolher a alegação de que eventual esclarecimento prestado por um procurador da República contaminaria automaticamente, por si só, a rigidez da atuação do Procurador-Geral da República. A esse respeito, com a devida vênia os argumentos expostos pela defesa, não há como potencializar a suposta subordinação entre o mencionado procurador e o Procurador-Geral da República. Rumando para a conclusão, senhora presidente, digo que no agravo regimental, a defesa inova e traz o seguinte argumento, abre aspas. Por fim, não se pode esquecer outro fator que revela a suspeição do ilustre Procurador-Geral da República, igualmente confirmador da sua inimizade com o agravante. Trata-se, diz a defesa, são as palavras que estou reproduzindo, do escamoteamento de 7 áudios recuperados dos gravadores de Joesley Batista, fecha aspas. Nesse ponto, acrescento, cabe ressaltar que a supervisão do inquérito 4483 é exercitada nesse Supremo Tribunal Federal, de modo que eventual ausência de acesso a determinado documento não pode ser considerada causa de inimizade entre investigados e o Procurador da República. Ressalte-se, ademais, inexistir desta relatoria decisão final sobre a matéria, estando em fase de auscultar as partes interessadas para que se pronunciem sobre o alegado sigilo profissional na relação entre cliente e advogado.
Por fim, argumenta a defesa, são palavras que estão na petição recursal, argumenta a defesa ser fundamental a apreciação da arguição oposta, tendo em vista o seu caráter prejudicial no que tange a eventual anunciada nova denúncia contra o presidente da República. Fecha aspas. Nessa perspectiva, aduz a defesa que eventual denúncia, se oferecida, deve ser sustada até o julgamento do presente agravo regimental. Nada obstante esse julgamento esteja a ocorrer, me permito dizer que, sob esse ângulo, o Código de Processo Penal é expresso ao prescrever que as exceções em regra não possuem efeito suspensivo. Reza o artigo 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal, fecha aspas. Nada obstante, o julgamento, ora implementado, de qualquer sorte, prejudica o exame deste requerimento condicional da defesa. Por essas razões, senhora presidente, pedindo as mais respeitosas vênias às razões traduzidas pela defesa, não encontrei na peça recursal argumentos técnico-jurídicos que infirmassem nossa convicção originária e, portanto, voto pela negativa de provimento ao agravo. É como voto. O relator foi acompanhado por todos os ministros da Corte. A meu ver, não há dúvidas que exageros verbais ocorreram, inclusive com metáforas realizadas, mas procedimento, acaso enérgico, dizia o ministro Mário Guimarães, e digo eu, e acrescento também, acaso exagerado verbalmente, não justificam a suspeição, se não se comprovar exatamente esse liame de uma aversão que chega quase ao ódio, se comprovar que a conduta persecutória realmente existe. Ele é o único integrante da carreira do Ministério Público que pode processar o presidente da República. Então, essa que foi uma impressão, suposta impressão que passou à mídia, de que a todo momento o procurador estava investido contra o presidente da República, mas é da sua atribuição processar o presidente da República à luz dos documentos e dos elementos que foram levados à sua excelência, que, no meu modo de ver, agiu sempre adequadamente nos limites da impessoalidade, nos limites das suas atribuições institucionais. E mesmo essas manifestações extrajudiciais, elas são uma decorrência exatamente da posição institucional que se encontra o Procurador-Geral da República, que é o chefe maior da instituição. Então, todas essas participações dele em debates, em seminários, em congressos, foram participações da qualidade de chefe de uma instituição que tem como um de seus objetivos maiores esse da persecução penal, tanto que é o dominus litis, e o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não pode recusar quando o Procurador-Geral entende que não vai denunciar, que é caso de arquivamento e etc. Então, entendo que Sua Excelência, a semelhança de todo o curso do processo, agiu nos estritos limites da sua representação institucional, sem revelar, em qualquer dos fatos aqui bem mencionados pelo eminente relator, no sentido de rancor, de desejo de vingança. Isso é uma questão objetiva e clara. O procurador agiu no legítimo interesse da sua instituição, com impessoalidade, e frases de efeito, elas são ditas a todo momento. Não me consta que essa tenha sido uma frase diretamente interessada, à parte interessada. O Ministério Público, como sustentáculo da acusação, devia ser tão parcial como um advogado. E como guarda inflexível da lei, devia ser tão imparcial como um juiz. Advogado sem paixão, juiz sem imparcialidade. Tal o absurdo psicológico no qual o Ministério Público, se não adquirir o sentido do equilíbrio, se arrisca, momento a momento, a perder, por amor da sinceridade, a generosa combatividade do defensor, ou por amor da polêmica, a objetividade sem paixão
do magistrado. A jurisprudência dos tribunais tem se pronunciado a esse respeito. Há um recente acórdão da Lavra, do eminente ministro Jorge Mussi, no Egresso Superior Tribunal de Justiça, destacando que, aspas, o Ministério Público é parte no processo penal. E, embora seja entidade vocacionada à defesa da ordem jurídica, representando a sociedade como um todo, não atua de forma imparcial no âmbito penal. Não atua de forma imparcial no âmbito penal. E, nesse sentido, essa posição do Ministério Público é plenamente compatível com o modelo constitucional do sistema acusatório que hoje se acha consagrado no texto de nossa Constituição. Há instituições sólidas hoje no Brasil e o Ministério Público é uma delas, e o Poder Judiciário não permitirá, e este Supremo Tribunal Federal não permitirá, que a mudança de um nome, o afastamento de um nome, altere os rumos, porque as instituições são mais importantes do que as pessoas, evidentemente. Inclusive, fica bastante clara nesta decisão do Supremo Tribunal Federal uma situação de fato que gera uma situação de direito. A partir da posse da nova Procuradora-Geral da República, ela assume a autoridade de continuidade da condução de qualquer ato que tenha de ser tomado contra a figura do Presidente da República. No próximo bloco, nós vamos ver os destaques da sessão plenária desta quinta-feira. Meio Ambiente é o destaque da semana em relação às decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal naquela sessão. Estamos de volta com plenárias, desta vez com os destaques da sessão plenária da quinta-feira. Karina, antes de revermos a reportagem sobre como foi a sessão, nós vamos verificar agora, justamente nesta reportagem, que toda a sessão, na verdade, foi dedicada, primeiramente, à apresentação do relatório, que foi até relativamente curto, do ministro Luiz Fux, que é o relator em comum das 5 ações em julgamento em relação à questão do Código Florestal, do novo Código Florestal. Mas houve uma grande quantidade de argumentos apresentados, em função houve até uma necessidade de divisão do tempo para a equanimidade exatamente desses novos argumentos. E aí vem a questão, o que estava sendo questionado especificamente em relação ao novo Código Florestal? Talvez eu tivesse que ter um programa todo para declinar todos, sabe, Cadu? Porque só o Procurador-Geral da República, a Procuradoria entrou com 3 ações diretas de inconstitucionalidade, e segundo o relator, ao fazer o relatório, ele disse que eram vários blocos diferentes que se arguíam essa inconstitucionalidade. Tanto até que o Procurador-Geral, o subprocurador que estava assumindo o posto do Procurador-Geral na sessão de quinta-feira, ele acabou tendo um prazo de sustentação mais elastecido, inclusive justamente porque era o representante das 3, ou requerente das 3 ações diretas de inconstitucionalidade que argumentavam esses dispositivos maiores. Mas um ponto que chama bastante atenção é com relação à anistia que teria sido concedida pelo novo Código Florestal, que a Advocacia Geral da União rebate dizendo que não há qualquer tipo de anistia. Então, o Partido Progressista, autor de uma das ações, insiste que a anistia concedida a produtores em razão de desmatamento florestal até 2008 seria algo insolúvel e que seria absolutamente inconstitucional, porque não poderia haver qualquer tipo de irresponsabilidade em relação ao meio ambiente, de acordo com os princípios previstos na Constituição Federal. E a Advogada-Geral da União, a ministra Grace Mendonça, quando sobe à tribuna, ela acaba também tendo um prazo elastecido. Ela disse que, na verdade, o novo Código Florestal, o novo planejamento que foi feito, não há uma concessão de anistia, mas sim uma conversão da multa pecuniária em obrigação de fazer, de restaurar, de restabelecer a situação anterior. E, na verdade, ela diz que essa reparação que foi pactuada, ela somente poderá haver essa conversão se a restauração for integral, aquela restauração feita pactuada for integral. Então, há dos dois lados argumentos de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Esse talvez tenha chamado mais atenção durante as exposições, mas, como eu disse,
disse, vários foram os dispositivos do Código Florestal que foram arguídas a sua inconstitucionalidade. A gente vai ter que aguardar, né, não só o voto do ministro Luiz Fux nas 5 ações propostas, mas também dos demais ministros acerca desse diploma legal recente que já está tramitando e já tem pelo menos uns 5 anos de vigência no Brasil sobre essas novas regras florestais. Pois é, então vamos rever a reportagem. Como já vimos, então, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ele começou a analisar, na sessão desta quinta-feira, a constitucionalidade, portanto, do novo Código Florestal. O Partido Socialismo e Liberdade criticou a anistia que o novo Código Florestal concedeu a produtores rurais que desmataram ilegalmente até julho de 2008, isentando de multa e da recuperação de áreas desmatadas. A Constituição Federal não dá guarida à irresponsabilidade com relação ao ambiente. Então, um dos pontos mais importantes, na opinião do pessoal, e a gente viu também nas manifestações do Ministério Público e dos demais amicicuri, é no sentido da inconstitucionalidade da anistia. A Advocacia Geral da União alegou que essa anistia não é completa. Não há uma anistia ampla. Há, sim, a obrigatoriedade de recomposição. Não há, de forma alguma, como mencionado aqui, o esquecimento do passado. O que há, na verdade, é uma adequação à legislação e, com isso, atento à realidade de regimes específicos bem delineados nesses artigos 61A, B e C. O Código Florestal, em momento algum, trouxe qualquer dano ambiental. Ele não revogou, anulou qualquer atributo ambiental. Manteve reserva legal, manteve área de preservação permanente, manteve as obrigações de restaurar e os crimes ambientais. Porém, trouxe novos contornos para regularizar as suas áreas. A Procuradoria-Geral da República criticou a redução de áreas de preservação permanente trazida pela nova lei. São essas as áreas especialmente protegidas que estão em xeque nas ações, pelos dispositivos que estão impugnados nas ações diretas de inconstitucionalidade. Porque, da forma como estão postos esses dispositivos, o que se percebe é que houve uma flexibilização, uma indevida flexibilização nas normas protetivas desses espaços, o que compromete o regime especial de fruição que está posto na própria Constituição, no dispositivo que eu acabo de assinalar. Ou seja, da forma como o Código Florestal permite o uso das APPs e das reservas legais florestais, há um indevido esmorecimento, uma indevida flexibilização nos níveis de contornos de proteção que estão postos a partir da leitura que se faz da Constituição quando assinala o regime especial de fruição. A continuação desse julgamento, já a partir do voto do relator, você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário e, claro, aqui no Plenárias. Na sessão desta quinta-feira também, logo depois de terminado, ou melhor, de suspenso este julgamento, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reassumiu a cadeira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi a última sessão plenária de Rodrigo Janot como Procurador-Geral da República no STF. Ele se despediu ao fim da sessão. Tive a honra de ver consolidado definitivamente o poder investigatório do Ministério Público e de presenciar o corajoso golpe desferido por esse colegiado contra a crônica impunidade que castiga impiedosamente nossa sociedade. Não poderia me furtar a testemunhar publicamente a retidão dessa casa na condução do processo jurídico-criminal mais complexo e delicado que o país já vivenciou. Nos momentos cruciais do fenômeno que se convencionou chamar de Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal foi firme, respeitou as leis e a Constituição, mas não se acovardou sob o palio, muitas vezes confortável, da pseudoprudência ou da literalidade pedestre das normas, em que facilmente se escondem a pusilanimidade e os interesses vis. Essa Corte tem desempenhado o papel de esteio da estabilidade institucional e democrática, e esse papel, para a tranquilidade de todos
todos nós brasileiros, vem sendo cumprido com a excelência que se poderia esperar dessa vetusta e honrada casa. Deixo minha contribuição e sigo agora para o meu destino inexorável, porque os homens são atores ligeiros e fugazes da grande história da humanidade. Outros seguirão do ponto em que parei e certamente avançarão ainda mais no aperfeiçoamento institucional e democrático do Ministério Público e do nosso país. Nós desejamos que Vossa Excelência tenha uma ótima, nessa nova fase, perspectiva, realizações, e o Ministério Público continuará, tenho certeza, a cumprir a missão que é tão importante, que foi entregue pela Constituição de 1988 de uma forma muito especial. O Poder Judiciário e este Supremo Tribunal Federal, como bem disse Vossa Excelência do Ministério Público, também digo do Supremo Tribunal e do Poder Judiciário, não deixará em desvario os direitos dos cidadãos brasileiros, que podem contar sempre com a certeza de que nós somos passageiros, mas a justiça é permanente e ela será devidamente honrada e reverenciada na forma democrática e republicana própria das nossas instituições. Destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, encontro marcado já na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. Continue conosco aqui, na TV Justiça.